Convidamos a palavra o Dr. Fábio Amado. Boa tarde a todas e a todos. Minhas homenagens a todos da mesa e a belíssima exposição. E queria frisar que, a despeito dos excelentíssimos promotores presentes, tem um defensor da mesa também. Então, fique à vontade para trazer o debate, que sempre é muito rico. Eu queria agradecer o convite e parabenizar os organizadores desse evento. E é muito importante que nós possamos dar visibilidade a esse serviço tão essencial. E eu vejo muita aproximação entre a atividade da Defensoria Pública e dos inspetores ou agentes penitenciários, porque o primeiro defensor de direitos é aquele que está ali, no dia a dia. Quem garante o banho de sol, quem garante o direito à visitação, quem verifica a condição de saúde e solicita um encaminhamento, a Milton Agostinho, seja onde for, são vocês. São vocês, mulheres e homens que estão na ponta e que recebem todo o peso de eventual dificuldade ou atraso ou ineficiência de qualquer outra instituição. Seja do sistema de justiça, seja da própria secretaria, a falta de um medicamento, a reclamação da comida, a água, tudo repercute exatamente em vocês. E essa pressão, ela ainda é elevada pela profunda ausência de um quantitativo suficiente para atuar. É impressionante a quantidade ínfima que ainda temos de agentes penitenciários para lidar com esse número absurdamente elevado de um encarceramento em massa e que, seguindo essa tendência, de acordo com o Ministério da Justiça, em 2075, 1 em cada 10 brasileiros estará preso. Nós percebemos que as condições de trabalho, elas têm tido muita dificuldade, fruto de uma série de desvios nos diversos níveis, e que o agente que está ali na rotina e que demanda um conhecimento específico, demanda uma formação diferenciada e que muitas das vezes não é reconhecido ou respeitado como deveria ser pela sociedade ou mesmo pelo poder público. Nós, defensores públicos, temos ido a diversas organizações, a diversas unidades, e me lembro, há alguns anos, de ter conversado com o então secretário da pasta, não atual, das dificuldades estruturais dos agentes. Em especial, nós havíamos voltado ali de São Gonçalo, fomos ao Tiago Teres e Patrícia Cioli. E aquelas pessoas na portaria tinham como base de apoio um container. Mas era muito quente. Ali ao meio-dia, passava de 40 graus. E aquele container era uma estufa, não era uma sala de apoio. Eu me lembro de conversarmos com o secretário, tentando sensibilizar da necessidade de humanizar e de melhorar a atenção a exatamente quem executa a política. Na Defensoria Pública, nós temos feito diversos atendimentos individuais. E algumas das senhoras e dos senhores talvez não saibam, mas no núcleo de fazenda pública da Defensoria Pública, ajuizamos diversas ações, por exemplo, para anular atos administrativos de punição aos agentes. Alguns que foram demitidos e ações para tentar reverter essas demissões, quando entendemos que não estão nos parâmetros legais. Muitos inativos em função de resíduos trabalhistas, em função de licenças não gozadas, também ajuizamos ações em favor deles, porque as circunstâncias que envolvem o atendimento individual da Defensoria Pública, elas passam, evidentemente, por uma análise econômica, mas uma análise que não está restrita a 1 salário, 2 salários ou 3 salários, mas sim a capacidade daquela mulher, daquele homem, de contratar um advogado sem o prejuízo da sua subsistência ou de sua família. E recebemos agentes, por exemplo, no núcleo de defesa ao consumidor da Defensoria Pública, que estão super endividados.
não tem condições de contratar advogados. E buscamos negociar com as instituições financeiras e tentar auxiliar o servidor. E hoje a minha fala é voltada a servidor e ao servidor. Porque se confunde a posição da Defensoria achando que ela busca apenas o direito do preso, e não é verdade. Quando nós ajuizamos uma ação coletiva para que haja medicamentos, nós buscamos que essas doenças infecto-contagiosas que graçam não exponham ainda mais as senhoras e senhores, porque são as senhoras e os senhores que estão lá no dia a dia. É muita doença. E ajuizamos a ação, a Secretaria Estadual de Saúde diz que não tem medicamento. Secretaria de Administração Penitenciária tenta contratar, e quem é o fornecedor que hoje tem interesse em contratar com o Estado nessas condições? Situações difíceis, mas que devem repercutir em condições melhores de trabalho, em condições dignas, para aquelas minúsculas turmas que nós vemos por turno, para a vastidão, para a imensidão de uma superpopulação carcerária. Nós ainda temos, e preciso dizer aqui para as senhoras e senhores, um serviço que é talvez o mais cuidadoso, que diz respeito ao atendimento às famílias enlutadas. E nós temos índices absolutamente inaceitáveis no estado do Rio de Janeiro de morte de agentes de segurança. Então nós atendemos as viúvas e os familiares de policiais militares, civis e agentes do sistema prisional, inspetores, sabe, que tiveram sua vida ceifada nesse mundo tão difícil, em que o encarceramento em massa não provocou uma redução da criminalidade, sequer uma sensação maior de segurança pública. Para citar, obviamente, sem descrever o nome, temos atendido mais recentemente a esposa de um determinado agente que foi o narcotráfico. O torturou, matou e sumiu com o corpo. E a família precisa de um reconhecimento judicial até para declarar o óbito, porque sumiram com o corpo. Então nós ajuizamos uma ação em Duque de Caxias e continuamos dando toda a assistência à família, porque nesses momentos de dor, a Defensoria Pública quer se colocar e se coloca absolutamente à disposição para auxiliar, nesse momento de profunda dificuldade, os familiares. E infelizmente as senhoras e senhores lidam com um risco muito grande, não só no interior, mas sobretudo fora, pela identificação. Ouvia no rádio ao vir para cá que um determinado comerciante ele foi assassinado porque confundiram com um policial militar. São dois absurdos. O primeiro, um homicídio. O segundo, o fato de terem matado em função da qualidade do serviço. E as senhoras e senhores sabem melhor do que eu o perigo que envolve o porte de uma carteira, as dificuldades que envolvem o próprio porte do armamento e a discussão. E mais que isso, as agruras de viver num sistema com profundas deficiências econômicas. Não é razoável, senhoras e senhores, que a gente tenha que comprar o seu almoço, tem que comprar a sua janta. Não é nada razoável que a comida fornecida ela não seja da qualidade merecida e digna àqueles servidores que estão expondo a sua integridade física e psicológica e a sua própria vida em situação tão difícil. Por profundo respeito a isso e buscando com que o fornecimento de dados que nós temos, porque sabemos que há dados do Infopem, DEPEN, da Secretaria, mas eu quis trazer alguns dados que relatam e retratam, e espero que esses dados possam servir também de subsídios para que as pautas prioritárias das senhoras e dos senhores, num momento tão importante de diálogo institucional, os dados que são pouco utilizados ou são pouco trabalhados em nosso país, eles possam servir como argumentos consistentes para uma reformulação e para uma valorização mais que urgente dessa atividade essencial que diz respeito à segurança prisional e diz respeito à função das senhoras e dos senhores. Como é que podemos falar de um outubro rosa, de um mês voltado à saúde das mulheres, se essas mulheres são colocadas diariamente em situação de profunda exposição à mais variada gama de doenças, que não são apenas dermatológicas, que não é apenas tuberculose. Hoje no estado do Rio de Janeiro morrem muitas pessoas em função de doenças que já deveriam ter sido erradicadas e são em muitos outros estados. Então eu quis trazer alguns dados. Os dados são considerados em relação à data em que nós estivemos na unidade. Eu busquei de cerca de 2 anos e para poder retratar o que nós evidenciamos
e quão precária é a partir de uma coleta séria feita pela instituição, para que as senhoras e senhores comparem com as organizações que também fornecem esses dados e para que isso promova modificações, para que isso traga ganhos efetivos para além da visibilidade. Vai ser exibida com clareza a data, a unidade. Algumas já modificaram, nós sabemos. Houve modificações 2 anos para cá, BEP, Frederico Marques, modificação de nome, Bangu 10, Benfica, mas os senhoras e senhores terão as datas específicas. E o quão absurdo nos pareceu, desde aquele momento, a quantidade ínfima de zaps por turno, considerando o contingente populacional. Então, por favor. Pode seguir, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, a qual eu hoje estou coordenador. Então nós selecionamos, aqui nós falamos em 26, com 16 são 42 unidades nesses últimos 2 anos. Então aquelas que se encontravam abaixo da sua capacidade máxima de 100% foram 5, e as que se encontravam lotadas ou superlotadas, 26, ou seja, 84%, e nós sabemos que esse número é crescente e que a Secretaria tem envidado esforços para conseguir combater essa hiperpopulação que traz com ela uma série de mazelas e uma série de deficiências. Por favor. Ficou um pouco pequeno, mas eu vou deixar, está gravado na área de trabalho, está à disposição das senhoras e dos senhores. Se o senhor Gutenberg depois quiser mandar por e-mail, que eles ficaram cadastrados. Mas percebam, ali o primeiro, Laércio da Costa Peregrino, o mais baixo, a Colônia Agrícola Marco Aurélio Tavares, o Francisco Espargoli, o Henrique Roxo. Ali a gente tem a quantidade de presos e a sua relação com o inspetor, com um agente penitenciário, chegando a uma proporção absurda na época da vistoria no Alfredo Trajan, de 515 presos por ISAP, considerados aqueles do turno. Salvo engano, o CNPCP fala em 5, não é a relação? Pois é. Pode passar a próxima para ficar mais claro. Pode ser o próximo slide. Relação de... Isso, 5. Vamos lá. Aqui o percentual de lotação, considerando 100% como a lotação indicada pelos diretores, pelos servidores. Então nós encontramos abaixo aqueles da relação que não estavam na capacidade máxima, Leste da Costa Peregrino, Espargoli, Marco Aurélio Tavares, Henrique Roxo, Dalton Crespo e o Frederico Marques à época, que agora alterou. De lá para cá, Nelson Gril, Bandeira de Estampa, Gabriel Castilho, Muniz Sodré, Joaquim Ferreira, Elizabeth Sá, Serrano Neves, Esmeraldino, Pedro Mera, todos esses, até chegar nos piores, que nós temos aqui, Alfredo Trajan. Na época apresentava, além de 100% da sua capacidade, mais 250% percentual de presos, que sobrepunha a capacidade indicada. Milton Dias Moreira com 291%, Cotrim Neto com 252%, Jonas Lopes 251%, Jorge Santana 248%, Carlos Tinoco 224%. Então são números que só ratificam a profunda sobrecarga, o excesso de trabalho numa jornada penosa, as senhoras e os senhores, sem contar toda a exposição. E tem um último slide que traz a data, que é importante para que as senhoras saibam. Por exemplo, quando a gente fala em Carlos Tinoco, nós estamos falando agora, de agosto de 2017, a capacidade declarada pela direção, quantos presos foram encontrados no dia, o percentual de lotação, quantos ISAPs por turma, e ali a percentual, quantos presos por ISAP. Então, considerando aquela data, no Carlos Tinoco eram 158. Fábio já variou. Eu espero que todas essas taxas tenham variado para menor. Talvez algumas tenham, inclusive, se excedido. Mas naquela data, a capacidade apresentada de presos, lotações, ISAPs por turma era essa. Então nós temos aqui, no Evaristo de Moraes, em abril desse ano, nós temos 487 presos por ISAP. Não é razoável, senhoras e senhores. Esses dados têm que ser reverberados e levados, tanto aqui quanto para Brasília. Nós temos, no Cotrim Neto, 315 presos por ISAP. Esses números, eles são tão fora da norma, tão absurdamente inadmissíveis diante de uma recomendação, que isso tem que ter visibilidade, para que passem a valorizar.
deveria haver 10 vezes mais, mas aqueles 6 vão segurar a cadeia. Aqueles 5 estão se expondo e buscando, como eu disse no início da minha fala, garantir os direitos mínimos e se expondo a toda a série de críticas por eventual deficiência de qualquer um e de qualquer instituição que não está em tramuros. Então nós temos, por exemplo, se buscarmos mais para trás, o Vicente Piragibe, na época, em fevereiro de 2016, eram 428 presos, por exemplo. Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos, e aí as senhoras e senhores, fomentando eventos como esses, trabalhando esses dados, comparando e fazendo um histórico. Pode pegar desde o Spargolio, lá em 2015, ver o histórico e verificar. Quase todos eles nós vamos ter, infelizmente, dado o contingente populacional crescente, e ao contrário dos Estados Unidos e China, as nossas taxas só têm se elevado de encarceramento. Quais são as condições mínimas de trabalho? Quais são as exigências de respeito e que devem ser providas pelo Estado para que o seu servidor tenha trabalho digno? Não essa profunda sobrecarga que se revela aqui, não essa exponencial e absolutamente fora dos padrões exposição a uma série de mazelas e de riscos. E entendam, as instituições do sistema de justiça estão à disposição para somar braços e lutar com as senhoras e os senhores em função dos seus direitos. O núcleo de fazenda pública, não só nessa atuação individual, como eu disse, de discutir atos punitivos, ou discutir demissões, ou ainda resíduos trabalhistas, mas em propostas coletivas para pensar em aprimorar. Senhoras e senhores, são fundamentais, são imprescindíveis, mas até hoje falta o reconhecimento e faltam condições humanas e não desumanas para que possam exercer com toda a qualidade e com toda a expertise, com todo esse conhecimento pela tradição oral e pelo profundo estudo e demandas que as senhoras e senhores que passaram e submeteram a concursos muito difíceis, conseguem hoje, expondo a sua vida, expondo às vezes a vida de familiares, restringindo as suas atividades sociais e pessoais, para garantir que o Estado do Rio de Janeiro seja um Estado melhor, para garantir que aquelas pessoas também tenham os seus direitos preservados e para garantir que dentro dessa estrutura, que infelizmente tem esse recorte que foi dito aqui antes, tem um recorte de punição voltada sobretudo a pessoas negras e pobres, isso é muito claro, isso é profundamente visual, que tem um recorte equivocado de cerca de 40% de presos provisórios, o que também é uma discussão que deve passar pelo sistema de justiça, a discussão sobre a celeridade ou não da apreciação dos processos, direitos ou benefícios, mas uma mesa como essa permite que nós possamos dialogar, que nós possamos reconhecer que há muito a avançar, mas se identificarmos esses pontos em comum, se identificarmos o papel essencial e com profundo respeito ombrearmos para debater, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, o atendimento indispensável dessa necessidade, nós vamos permitir que cada vez mais aquele agente penitenciário, aquela agente penitenciária possa exercer melhor a sua função. Isso repercute em toda a unidade, em toda a cadeia, isso repercute no sistema de justiça, isso repercute no Estado e na nação. Então, muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores.